Olá, tem gente aí? Boa noite. A galera tá entrando. Essa é a minha segunda live. Eu tô fazendo conversas com a minha amiga amada, maravilhosa, Jesutom. Eu pedi para ela me ajudar a olhar melhor para essa questão que finalmente agora está movimentando boa parte do mundo aí, que é essa questão do racismo, né? E porque eu acho realmente que chegou a hora da gente entender, estudar um pouquinho, né? Ver que a gente pode ajudar nessa questão, que é uma questão que nos diz respeito a todos nós, né? Inclusive nós brancos privilegiados, né? Muita gente deve estar pensando, mas por que você está comprando essa briga, né? Porque eu acho sim que é responsabilidade de todo mundo, né? E posso falar, não acho nada chato, estou achando mó barato abrir a minha cabeça. Eu realmente tenho ficado muito atento com as anteninhas ligadas, tudo que está rolando, tentando entender, vou lá e olho, tento pensar nas minhas coisas também, refletir. Está sendo muito legal, porque quando a gente abre a cabeça, a gente pode agir, a gente pode transformar, e a gente quer e acha que precisa, não é? De transformação nesse mundo. Está num momento perfeito para a gente olhar para as coisas, porque o mundo está precisando de transformação. Eu imagino que vocês concordam comigo, né? Então vamos que vamos. Eu vou chamar aqui minha querida amiga. Vamos lá. Será que ela já está aqui? Ué, o que está acontecendo? Espera aí. Aqui. Jesutom. Oi, minha Hey, amada. Tudo love! bem? Ih, Que linda você. Tudo bem, meu amor? tudo ótimo, love. E você, como você Ótimo tá? também. Tá Ótimo tranquilo? também. Sim. Tô feliz muito de estar aqui conversando com você. A gente tem Cara, tocado muita coisa boa que eu faço questão de dividir aqui com o pessoal, né? Que nossa, tá sendo um caminho iluminado, né? ah, De repente a gente pode falar um pouquinho, né, para as pessoas que estão chegando aqui por primeira vez, né, como é essa nossa história, né, claro. quem A recapitulou. gente começou, né, a uma live atrás, essa segunda, né? Então faz uma semana que a gente vem falando muito sobre esse tema, assim, eu pedi para você me ajudar, né? E, Uhum. poxa, tá pipocando muita coisa na minha cabeça, assim, que legal. Assim, eu tô realmente Sim, sim. abrindo o meu olhar e eu falava, gente, eu não estava enxergando isso antes. Mas, enfim, a gente vai entrar bastante nesse mérito, né, de por que que o branco não enxerga, né? Por que que para a gente demora tanto para a gente começar a ampliar, né, a acordar, né? Porque vocês já estão sentindo isso na pele há muito tempo, né? A gente, por comodismo, Nossa, não. É, então, sim, você sim, então. mas eu acho que é por bem ou por mal, né? Chega uma hora, né? Chega uma hora e eu realmente tô, tô sentindo aqui uma vibração no mundo importante, que não é só você, não é só as pessoas que estão realmente colocando uma atenção diferenciada para essa coisa, né? Eu Exatamente. nunca vi. E realmente estou vendo essas mesmas borbulhas de esperança, né? Que Exatamente. diz que essa despertação, sei lá, É, todo mundo acordando, dando atenção, é o que a gente precisa. Então vamos lá. é muito legal. E eu estou adorando essa conversa porque a gente não está a fim de meter o dedo na cara de ninguém, né? E tentar a força embutinada em ninguém. Eu acho que tem que ser pelo amor, pela empatia mesmo. Tem que ser genuíno brotar isso nas pessoas, sabe? Essa vontade de ir atrás Sim, mesmo, de entender, né? Olha, antes de mais sim, nada, sim. desculpa. Uhum.
Você ia Não, completar. não, não. Tem uma leve atraso. Nem tô te vendo bem, na verdade. Você tá me Eita, vendo? Que eu acho que a internet eu tô tá te vendo meio. super bem. Eita, Tá. será que Então aqui vamos. Wi-Fi Não, meu talvez é bem seja gato? aqui. Não, acho que talvez. Não sei. Mas eu vou. Não, É, eu estava dizendo o que você estava falando sobre amor e empatia. Eu acho que começa ali, né? Essa amor e a empatia te desperta, mas depois é isso, tem que fazer como nem você, né? Ir atrás das informações, das coisas concretas, né? Que sim, essa é o que traz essa mudança. é verdade. Amor, antes da Uhum. gente começar o nosso papo maravilhoso, vamos cantar? Sim, Porque por eu vou favor. falar aqui de novo. Eu acho que o canto é tão maravilhoso, abre os canais e a sua voz realmente dispensa palavras, amor. Sua voz tem um Não, potencial obrigada. que vem da sua alma. Então, É, nos presenteie, por favor. com certeza, hoje eu vou cantar uma música que tenho sentido muito ultimamente. É uma música por uma das maiores cantores negros da história, Sam Cooke, e ele escreveu essa música e lançou essa música na época quando os Estados Unidos estavam num momento político muito turbulente e eles estavam lutando para os direitos civis e a gente carrega esse momento para agora e fala sobre esperança, como a gente estava falando faz pouco, né? Que é no momento as coisas vão mudar e acreditar que vamos chegar ali, é possível, né? Temos que fazer mudanças, mas vamos chegar aí. Então se chama A Change Gonna Come. Ok. I was born by the river in a little town. Oh, and just like that river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know the change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. I don't know what's out there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know the change gonna come. Oh, yes, it will. Maravilha, amor. Que lindo. Vamos nós, então, Nice. né, agora. E aí, olha, eu preciso dizer que, Ave Maria, essa semana eu fiquei o tempo todo pensando nas coisas e me conectando com isso. E enfim, antes de eu falar, você quer fazer alguma pergunta? Eu fico falando sempre, né? E aí, às vezes, eu acho que talvez você queira conduzir alguma coisa aí, porque eu te pedi para você até conduzir, manda em mim. Não, perfeito, perfeito. Não, É, temos, eu vou explicar um pouco para a galera também. Realmente que eu e Jane a gente está tentando fazer é realmente normalizar um pouco esses tipos de conversas que são necessárias para agora, mas também para sempre. E muitas vezes, né, foi uma parte do que eu estava tentando propor para a Jane, que a gente fala sobre mais essa questão do olhar branco no mundo, né? O que é essa experiência de ser uma pessoa branca num país que tem a maioria preta e tentando entender como isso funciona. Porque
para mim, pessoa que vem de fora, sou, né, inglesa, mas eu morei no Brasil quase 10 anos, tem vários desequilíbrios que eu enxergo que eu não consigo entender e falando com outras pessoas também, ninguém consegue me explicar. Então, essa oportunidade é realmente para a gente realmente trocar uma bola um pouco sobre o que que é isso, né? O que que é o branco enxerga sobre o seu mundo e para que temos esses desequilíbrios onde tem muitas coisas acontecendo com pessoas brancas e tem esse disconnect, essa falta de conexão entre as pessoas brancas e entre as pessoas pretas. Então, eu pedi, Jane, realmente, para refletir sobre várias coisas. E a semana passada foi exatamente isso, né? A gente foi falando sobre várias das perguntas que eu tinha feito para ele, e tem sido uma experiência muito iluminadora, inclusive para mim, porque às vezes eu tenho perguntas, e, então eu tenho muitas perguntas. Então, eu acho que eu vou começar a perguntar uma das principais questões que a mim eu estranhei ultimamente, Jane, que Ah, é essa questão sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Do George Floyd, no dia 25 de maio. E essa foi uma coisa que mandou reverberações pelo mundo inteiro. Mas uma coisa que eu não conseguia entender muito bem foi o Brasil, né, nos números, mata muitas mais pessoas negras diariamente por ano, umas 17 vezes mais, e realmente não há tanta mídia sobre isso, não há muito cobertura. Então, eu vi, tipo, particularmente no classe elite, né, pessoas brancas no Brasil que têm influência, e muitas pessoas, por primeira vez, por exemplo, começou a colocar aquelas caixas pretas no Instagram e começou a falar, às vezes, por primeira vez sobre racismo. E uma questão que eu consegui calar foi porque quando é uma coisa que acontece fora do Brasil, porque essas mesmas pessoas não mostraram esse ativismo quando pessoas negras dentro do Brasil é, morrem. Então, essa foi minha grande inquietude, que eu é. quis muito entender Eu mais vou sobre tentar isso. te responder isso assim, falando da minha vivência, o que eu penso, né, sobre o Brasil. Sim, de fato, primeiro, a gente sempre precisa de uma coisa acontecer lá fora, parece, para a gente começar a acordar. Eu acho que o brasileiro tem um pouco isso, precisa talvez de um grande painel para começar a se enxergar, né? É como se a gente, para se valorizar, precisasse de uma coisa de fora. Eu sempre achei meio que isso acontece um pouco no Brasil. Com relação à violência, Hum, é, a, a, eu sempre achei isso também, que a gente está tão acostumado com a violência que tem uma hora que a gente dá como certo aquilo, que a gente fica anestesiado e se acha tão impotente, né, que não parece que não é possível mudar, que a gente não faz nada. A sensação que eu tenho é essa. E eu me dou conta disso quando eu saio do Brasil e vou para um lugar, né, hum, no exterior, que é mais seguro, que as coisas funcionam mais, e aí eu me dou conta sim. da diferença, e as pessoas me falam, como é que você consegue viver no Brasil, sendo que vocês não podem sair na rua, que não é seguro? E eu falo, gente, é uma loucura mesmo. Como é que eu posso? Só que no dia a dia, a gente nem percebe mais. A gente ficou meio anestesiado, a gente dá como certo aquela violência e não age, né? Então, eu acho que sim, chegou a hora da gente começar a olhar, mesmo que tenha precisado mesmo de uma coisa lá fora, né? E se a gente olhar com uma Hum, lupa, você tem toda a razão, se a gente olhar com uma lupa, as vidas negras estão sendo perdidas em muito mais quantidade hum, do que as brancas. Isso ficou muito evidente. Agora está hum, tá muito claro isso, né? Então, óbvio que a sim. gente que tem um olhar sobre isso. Porque para o branco é difícil de viver, para o negro é perigoso viver no Brasil, sabe? Sim, Isso eu acho essa grande terrível, mudança. sabe? Hum, Existe essa crença, né? Essa crença de que
que o negro é bandido, não é de confiança, enfim, essa crença toda que foi enraizada estruturalmente nessa sociedade há anos, né? Isso que a gente tem que ver, é isso que a gente tem que quebrar, eu sinto, né? Sim. E, é, E o que que você acha, então, né? Acho que essa é uma linha muito importante para a gente, né, ser persistente atrás. O que que você acha que está faltando para esse momento, então, não ser apenas mais um hashtag, por exemplo, mais uma coisa pontual, ou conta de alguma coisa que aconteceu lá fora? O que que você acha que está faltando dentro, especificamente, da sociedade branca brasileira, para fazer essa ligação entre o mundo começando a dizer chega e brasileiros mesmo dizendo chega dentro do Brasil, porque é diferente, né? é. Eu acho que faltam algumas coisas, né? A primeira de tudo, claro, empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro, realmente entender a situação do outro, né? A situação que os negros no Brasil, não achar que não é assim. Tem gente que nega, né? Que não quer olhar para isso. Ainda tem sim. Ainda tem. E o outro é ter consciência, primeiro, dessas crenças que foram estabelecidas erradamente em privilégio do branco, né? Que sempre colocaram o negro nesse lugar, né? Que não é bom o suficiente, que não é isso. E sempre privilegiaram os brancos, né? Todos os acessos para o branco e nenhum acesso para o negro. Entender, olhar mesmo para essa desigualdade, né? E entender, outra consciência que temos que ter é de que essa separação é muito burra. Por quê? Porque se você está negando condições de igualdade para a pessoa se desenvolver e mostrar seus dons e talentos maravilhosos, você está negando uma parcela da população disso, todos nós temos a perder, né? O Brasil como um todo e o mundo como um todo. Então, primeiro é uma consciência que eu acho que essa consciência vem em algum momento, né? E olhar para isso e tem que estudar um pouquinho mesmo, né? Eu tô, por exemplo, essa semana, aí eu começando a falar um pouco das coisas que você me perguntou, o que você tem feito, né, para objetivamente, assim, o que se tem feito, não eu só, mas que todo mundo tem feito objetivamente para dar um passo, né? Muito tem na rede social para a gente acompanhar, muita coisa legal, né? Eu acho que é um método fácil e globalizado e de acesso a muita gente. Enfim, tem gente que não tem acesso no Brasil à internet, né? Mas no geral temos. E, cara, por exemplo, essa semana eu fiquei de olho em um monte de coisa, né? Então a gente tem desde aquelas redes sociais que estão fazendo, por exemplo, com a Djamila, que ela é filósofa, professora, né? Que é muito legal você ver. Eu estou louco para ler o livro dela, Pequeno Manual Antirracista, que eu acho que todo mundo tinha que ler, e é um best-seller, né? As pessoas estão lendo. Eu não tive tempo de ler ainda, mas eu quero, e é muito legal, realmente. Sugiro super todo mundo ir lá no Paulo Gustavo e dar uma olhadinha, assim, pelo menos ver o que toca. E tem também as lives ou redes também, que coisa mais informal, mais soltas, que também é muito legal, assim. Você vai meio que aprendendo entre uma coisa e outra, uma graça ali, você vai entendendo, sem ser exatamente uma aula, mas é uma aula, por exemplo. Vou citar duas que essa semana que eu vi que eu acho muito legal de compartilhar. Eu sigo bastante a minha amiga, né, Thaís Araújo. Eu acho que ela se posiciona muito bem, ela é muito articulada, incrível. Eu a vi fazendo uma live, eu tenho visto várias coisas dela, mas uma me chamou a atenção e dela na nossa profissão, né? Eu esqueci o nome de uma menina linda que ela estava conversando, eu devia ter anotado, esqueci. Mas enfim, e ela estava falando que a gente precisa de novas narrativas, né, no nosso trabalho, né? O negócio da inclusão, e é verdade, eu concordo plenamente, a gente quer novas narrativas, a gente quer novos olhares sobre as coisas, sobre as novas histórias, de novos focos, enxergar outras belezas que não aquelas óbvias que estão oferecendo para a gente, outras histórias que nos emocionem por outras vertentes, que não aquelas sempre do mesmo padrão, com as mesmas caras. A gente quer a multiplicidade, a diversidade, né? A gente quer. Tanto é
desculpa, eu quero ouvir só para terminar. Então, você reparou que hoje em dia não existe mais aquelas grandes estrelas de Hollywood que sempre foram deuses, né? Que a gente ia ao cinema para assisti-los, que seguem aquele padrão, né, eurocêntrico, né, de beleza. Tarará. Elas continuam lá cheias de talento, de beleza, e a gente gosta delas, mas ninguém não vende mais um filme por si só, porque a gente quer outra coisa, a gente quer uma história bem contada, a gente quer se emocionar hoje em dia por outros lugares, assim, a gente quer ser surpreendido também, a gente está cansado um pouco da mesma forma de contar a história, e aí vem uma coisa até meio democrática, porque a gente às vezes se pega emocionando com expressões de pessoas desconhecidas, que a gente começa a falar, gente, que pessoa linda, que expressão linda. No Instagram, às vezes, um videozinho de uma pessoa que fez lá e mostra como ela é bonita, como ela tem coisa legal a dizer, sobre aspectos que a gente não olhou ainda. É isso que eu estou falando, de novas narrativas, né? Então, eu estou abrindo muito, acho que eu e muita gente, né, abrindo muito esse espaço para isso. Acho que os tempos estão pedindo isso também, e é muito bonito, né? Isso. Sim, eu acho necessário, eu acho que, Jane, você falou uma coisa que uma sensibilidade muito grande, que pessoas têm que entender que quando se abre nesse mundo para outros mundos, é você que ganha, né? Você ganha essa riqueza de olhar, de experiências. Eu acho que, em geral, estamos numa ponta do mundo, no mundo, como você bem diz, né? Não queremos ver as coisas mais padrões, a gente quer ver as verdades, né? Se, né, a gente toca outras coisas sobre, né, cultura popular, porque os Kardashians começou a dominar o mundo, porque as pessoas têm curiosidade mesmo de entender como o outro vive. Então, temos que abrir nossa mente e nossos telões, né, de cinema, de televisão, tem que ter, as pessoas têm que, né, nas posições do poder, têm que perder um pouco desse medo de mostrar outros caras, porque eu acho que quando o público em si consegue se enxergar, consegue ter uma conexão emocional muito maior, e essa também se converte, Jane, muitas vezes em dinheiro, né? Aquela pessoa vai se emocionar e ver aquele filme, vai comprar aquele produto porque consegue se enxergar como parte. E aí, né, acaba voltando dessa coisa que a gente falou, uma burrice de deixar mais que metade do país do lado. Não faz sentido, sabe? Eu acredito que o Brasil, né, aquela grande história, o Brasil poderia ser tanto no mundo, sabe? E já é o nono economia do mundo, mas por que não pode ser o primeiro? Eu acho que a gente por conta dessa coisa de ter um olhar sobre o que vale restringido, né? Só dar valor para uma parte Exatamente, com da tanta sociedade. gente linda, com uma mistura tão maravilhosa esse país, com tanto potencial, né? Por que não? Por que não dar possibilidade para todo mundo? Eu queria também Sim, falar de sim, outra live que eu vi, da minha amiga querida, jornalista também, Astrid Fontinelli, com duas sim. meninas lindas, modelos Uhum, negras, né? Nossa, lindas, super articuladas, inteligentes. uhum. Eu confesso que eu falei, gente, eu acho que eu nunca vi uma modelo falar tão bem, ser tão posicionada assim, né? E eu fiquei muito interessado em ouvi-las as duas. Era até a Ingrid Silva que estava fazendo as perguntas para elas, que é ótima também. E cara, Uhum. elas me falaram uma coisa que muito interessante do mundo da moda, né? Que, bom, enfim, vou citar só uns pontozinhos que eu acho legais, Sim. que me chamaram a atenção. Que realmente lá está abrindo, tem, né, chances, tem negras, não só negras, né? A gente está falando de outras diversidades até. A mundo da moda tem mostrado negros, orientais, está abrindo mais, né? Não sei se na quantidade que ainda deveria, né? Mas o fato é que estão dando chance, né? Mas aí elas questionaram assim, mas será que essas chances que estão sendo dadas para os negros vêm de um lugar do coração mesmo, de achar que é justo e porque eles são incríveis mesmo, que eles têm potencial, ou vem de outras coisas? Aí elas pontuaram coisas que realmente eu acho que é verdade. Vem muito do lugar, às vezes, primeiro, porque as empresas, né,
de moda e todo mundo, é importante ter o selo da diversidade. Então, para eles é cool ter o selo da diversidade. Então, põe os negros ali, então vai ter o selo da diversidade, estou sendo politicamente correto, né? Porque também não quero ser cancelado, tem essa coisa hoje em dia de cancelar, neguinho, é politicamente correto, a gente Claro. cancela. Então, tá todo mundo meio com medo, então vamos colocar o negro lá. Ou também porque é exótico, enfim. Todas as características e nenhuma pelo coração, de ver o potencial maravilhoso que esse povo tem, que todo mundo tem, e porque é justo, porque que só tem um ou dois, gente, né? Eu achei muito legal elas posicionarem, e lindas essas meninas, e tá tendo até no Brasil, né, esse movimento agora também, no mundo da moda, que também tem muito racismo, né? Mas eu queria também falar, amada, tô falante, né? Eu queria, não é porque eu fico fazendo uns links, tanta coisa na minha cabeça, eu fico fazendo uns links. Eu vou lembrar do que você falou agora, porque eu vou voltar nesse ponto, porque você levantou um assunto muito importante. Eu vou elaborar, mas pode continuar. Quer falar agora? Continuar? Depois eu continuo? Quer levantar o seu ponto sobre isso? Fala. Talvez sim. Porque eu estava também ouvindo um podcast, sabe, sobre essa coisa, sobre diversidade. E eles levantaram essa questão, sabe, sobre colocar uma pessoa negra no lugar só porque é negra e tal. E realmente tem jeitos diferentes de fazer isso. Tem realmente o primeiro lugar que é, em inglês se chama tokenism, né? Que é, então a gente quer só aparecer como a gente está levantando essa questão. E o outro, né, pode ver que é aquela mesma pessoa, talvez, ou com certeza sofreu muita dificuldade de chegar onde chegou, então realmente é mais uma ideia de querer enxergar que pessoas de cor têm potencial, têm valor, têm talento e devem e podem contribuir muito, né? Tem esses dois lugares, duas posições que as pessoas se colocam numa forma de empresa. E realmente, né, eu acho que quando uma pessoa está colocada lá só para, né, parecer como tá lidando com essa questão da diversidade, né, de levantar essa bandeira, ou porque é exótico, que também outra questão muito problemática que a gente trata as pessoas negras, é apenas uma extensão do racismo, não é uma solução, não ajuda. Mas quando tem uma consciência maior que aquela pessoa de verdade vai contribuir, né? Pode ser a primeira, pode ser apenas uma pessoa lá dentro da empresa, mas faz uma diferença. E eu acho que as empresas têm que começar a ter não é esmola, sabe? Não é uma caridade colocar, não é. Exatamente. É uma coisa que precisa fazer porque a sua empresa vai beneficiar daquilo. É importante Tem que fazer ter essa essa consciência, diferença. né? A outra coisa também que as pessoas colocam, né, as empresas, às vezes, com loja de moda, pensando na monetização, né? Que como tem um público consumidor negro, orientais, então vamos pôr ali uns orientais, uns negros. Estão colocando lá por isso também. E nunca, talvez, achando que porque eles são incríveis, né? É isso que... Enfim. Mas... Sim, e não somente as pessoas que aparecem na campanha. Eu recebi várias mensagens, Jane, pessoas me perguntando, então, o que eu devo fazer? Eu sou empresa, segundo nem é meu trabalho, né? Mas aí as pessoas ficaram ansiosas e com vontade de entender. E eu respondi, né, que não é somente essa questão da campanha, mas tem que ver a empresa total. Quantas pessoas, né, está trabalhando dentro da sua empresa? Né? Quantos fornecedores negros vocês têm? Né? Quantas, né, oportunidades vocês dão para as pessoas negras? Quantas caridades... em posições de destaque, posições de poder, né? Cadê Exatamente. É uma coisa que, né, falando sobre racismo estrutural, eu acho, para mim, a grande questão vai ser quando tem pessoas negras em posições de poder para realmente
mudar essa estrutura tudo. Aí, esse é o progresso de verdade, mas eu acho que cada empresa tem que entender que financeiramente é interessante ter pessoas em posições de poder para poder representar com quem você quer vender, sabe? Sim, Tem que ter pessoas que são representativas do país. claro. É bom negócio, não é caridade. Com certeza. Depois você falou uma coisa também de que escreveram para você, e depois eu queria responder também, te fazer uma pergunta que eu vi lá nas Sim, redes e jogar para você tentar me ajudar a responder. tá, Mas antes eu queria só tá. falar um negócio, já que a gente falou negócio de moda, eu estava pensando Sim. muito esses dias também, fiquei com vontade de compartilhar aqui, essa questão, né, Hum, do padrão de beleza, da beleza em si, né? Então, eu queria sim. compartilhar como eu fui mudando o meu olhar, que era muito restrito sobre a beleza, eu que nasci lá em Birigui, uma cidadezinha lá no interior do Brasil, e como eu fui ampliando a minha visão para conseguir enxergar belezas que eu não conseguia enxergar, porque eu estava muito Hum, viciado num padrãozinho desse tamanhinho ali, que me foi hum, imposto, né? Então, hum, primeiro, assim, o padrão de beleza que a gente tem é o eurocêntrico, né? A gente acha que o ideal de beleza sempre é o europeu ali, então a gente está excluindo a sim. negritude toda, e não estou falando só da negritude, né, com os traços negroides, nada, né? Estou falando dos orientais, estou falando, sei lá, de gente com traços indígenas, Hum, enfim, pessoas que fogem esse padrãozinho, né? Então, eu estava pensando, né, essa coisa do senso estético, o paladar e o senso estético é uma coisa que a gente vai aprimorando, né? Vai mudando ao longo do tempo, né? Vai refinando e sim. vai tendo outros olhares sobre ele, né? Então, por exemplo, você está vivendo no microcosmo desse tamanhinho e você come arroz e feijão porque falaram para você que arroz e feijão é o ideal para você ficar bem, é o perfeito, é tudo que você precisa. E aí você segue comendo, né? E achando aquilo, porque é a referência que você tem. Se só está olhando para aquilo tá bom. E aí, se um dia Normal. te oferece um sushi, né, um peixe cru, você tem nojo daquilo, porque aquilo foge totalmente, né, que você está acostumado, né? Ah, E aí, em que momento, né? Só que você tem um dia que você sai desse microcosmo, né? Boa parte das pessoas, ou que se abre para o mundo, nem que seja pela internet, mas no meu caso, eu saí de Birigui e fui ganhar a cidade grande, uhum, São Paulo, depois ganhar o mundo. O que aconteceu? Eu uhum, comecei a ver novas coisas, a experimentar novas coisas, ter outras visões sobre tudo, né? Então, tem um dia que essa pessoa que começou a abrir para tudo pode se pegar gostando do sushi, né? Que ela lá atrás ela não pode ver porque ela estava presa no arroz e feijão. Ela não conseguiu olhar para sim. nada mais. E por que eu estou falando isso? É só um paralelo, né? Porque eu, por exemplo, na minha experiência, quando eu saí para fora do país, cara, eu fui abrindo tanto, que eu convivi com tanta gente, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é cultura, de tudo quanto é jeito, expressão. E eu realmente conhecia muita gente, né? Eu viajava muito. Então, eu fui, ao mesmo tempo, trabalhando com pessoas muito bonitas, né? No padrão, né? Aquele que estava falando da moda. Só que a moda também, ela tem uma abertura para fugir um pouco do padrão. A moda, ela também, ela quer um pouco questionar. Ela É quer o olhar, estranho, ela quer olhar um pouco para aquela frente. modela que parece diferente. Então, eu confesso que eu aprendi também a mudar o meu olhar trabalhando com moda. Eu lembro que eu via campanhas, às vezes, de uma pessoa que ninguém ia achar bonita, e ali eu achava estranho também. Falei, nossa, essa menina tá na campanha. Daqui 5 minutos eu estava achando a menina linda. Eu falei, gente, que genial alguém apostar nessa menina. Bom, resumindo, o que aconteceu? Depois, com o passar do tempo, todo mundo procura esse padrão, né? Se encaixar nesse padrão para ser aceito. O padrão da beleza, o padrão, né, do que é esteticamente legal. Eu comecei a fazer Sim. um movimento contrário ao meu olhar. Eu comecei a achar Ai, muito legal quem se distanciava desse padrão. Quando eu achava... interessante. Foi uma mudança consciente que você fez ou Cara, foi uma não, coisa não, que não, por reparou exemplo, depois? não, não, olha, era assim, eu comecei a achar, como eu convivia com muita gente bonita nesse padrão, eu comecei a achar Aham. zero interessante, tipo, Ah, virou pessoas lindas realmente, do mundo inteiro, mas não me interessava.
E, de repente, eu Sim, comecei a achar coisas que tornavam a pessoa única. Era uma característica que deixava a pessoa tão única que eu ficava paralisado. E aí pode ser um nariz grande, um cabelo esquisito, que seja black power, uma tonalidade de pele, um olhão, um osso, uma ossatura mais proeminente, mil coisas que deixavam, que a princípio parecia, não obviamente, bonita, porque a gente está acostumado com aquele padrão, mas quando você sai do óbvio e começa a olhar, aquela pessoa era tão mais interessante porque ela se fazia única. E ela. E, cara, e eu comecei a achar muito mais legal. Achar beleza, procurar beleza fora daquele padrão. E, inclusive, eu tenho uma coisa a dizer. As pessoas falam, mas você fala isso porque você tá dentro desse padrão, aceita, não te acha bonito. Eu tenho que te dizer que eu sempre achei a minha beleza boring, super entediada. Não é a beleza que, por exemplo, que me interessa, assim. Meu olhar busca, eu sempre achava muito mais legal. Eu ia nos castings, pessoas que eram diferentes, que tinha realmente uma coisa única. Então, só para te falar que é muito bonito a gente buscar novos olhares sobre a beleza. Eu tendo a ver beleza em todo mundo. Eu acho mó barato. Em gente que é sim. gordinha, em gente, hoje em dia tem até na moda gente com vitiligo, né, com manchas no corpo, lindas, e que a mancha é só um detalhe a mais que as faz diferente, mas que não deixa de ser bonita. O meu olhar totalmente entende. Eu acho que isso é um apurado. Então, claro que muita gente não pode sair do país e ter a experiência que eu tive, mas as pessoas têm acesso. Pode olhar com cuidado. O mundo é globalizado, a gente pode ver, fica atento a outros olhares, outras narrativas, como diz a Thaís, outros olhares sobre a beleza. Questiona os padrões, questiona o que é velho, né? E, enfim, você pode também, de repente, falar um pouco disso. Mas essa é a minha Sim, sim. experiência. Eu acho muito interessante, Jane. Eu acho que o que a gente tem que fazer também é não somente olhar o que é fora do padrão, porque é mais interessante, talvez te dá aquela frição um pouco mais, é porque realmente o mundo é diverso. Então a gente tem essa obrigação de parar com esse mito que só tem um jeito de beleza, sabe? Então eu enxergo de uma forma muito prática, porque aí a gente entra no coração da questão que a gente está vivendo, no coração do problema. Que quando a gente tem apenas uma verdade do que é beleza, uma verdade sobre o que é universal, a gente problematiza o resto. E o resto não somente vira é feio, o resto é estranho, talvez exótico num jeito hipersexual que faz que aquelas pessoas com aqueles padrões mais vítimas de assédio, de qualquer assalto, faz que essas pessoas são menos humanos e aí a gente entenda a proliferação da violência contra essas outras pessoas. Então, eu convido também as pessoas para olhar fora desse padrão, mas eu falo de uma parte que é urgente, porque para realmente a gente colocar uma forma de beleza no centro como tudo, quer dizer que as pessoas, que são muitos, e na verdade a maioria do mundo, né, acaba passando por, novamente, né, dificuldades, barreiras de acesso, mas perigos à vida e segurança. Então, quando a gente fala sobre beleza, a gente tem que entender também que as pessoas que dizem sim a esses padrões de beleza, sim aquela coisa de olhos azuis, de branco, aquela coisa que você falou, né? Aquela óbvio. Quando a pessoa compra aquilo e não questiona, tem que entender o que está comprando junto. E está comprando junto muita discriminação, muita dificuldade para outras pessoas. Então, essa ligação que realmente eu acho fundamental, Jane, para a gente começar a fazer porque muitas, como a gente está falando semana passada, ninguém vai falar na cara, sou racista, né? Eu só recebi muitas mensagens assim também essa semana. Não sou racista, não me interessa, não me importa. Eu falo, gente, a gente vive numa sociedade altamente racista
que coloca essas imagens, esses padrões de beleza. Eu vejo esses padrões de beleza, Jane, tão perigosos quanto essas pessoas que xingam pessoas lá no internet por ser preto, porque uma coisa leva ao outro, são de mãos dadas. Então, temos a obrigação de ver e enxergar e começar a ver, né, Sim. pele, melanina como uma coisa normal, não porque é mais bonito ou menos, porque é normal, somos diversos. É, E temos que ver isso como claro. uma coisa normal, Não tem comum. nada errado em você estar no padrão. Só que você só tem que saber que não é só aquilo que existe, né? Tudo tem beleza. Por exemplo, quando eu falo que eu não sou a beleza que eu acho legal, eu aprendi a gostar de mim. Eu gosto de mim com o meu conjunto. Mas eu tenho um olhar. Mas é verdade. E eu tô de uma certa forma nesse padrãozinho, né? Cara de europeu, italiano, papapá. Mas eu tenho total abertura para enxergar as outras belezas. É isso que falta. Você não se fechar naquilo e não aceitar nada mais, né? Querer só que esse reino seja só seu, né? Sim, sim. Jane, vou compartilhar também, tipo, falando sobre essa coisa que é o normais e tal. Porque, né, no Brasil, estranhamente, tem esse padrão eurocêntrico, né? Porque, né, como a gente vem repetindo, a maioria do país é negro, então o normal deve ser negro, mas tudo bem. É, Eu também, eu também nasci num país onde o padrão é eurocêntrico, e lá, pelo menos, tem um pouquinho mais sentido, porque lá os pretos são na parte da minoria. muito pouca gente. Eu acho que lá na Inglaterra tem uns 7% de pessoas negras, mas também eu morei na Inglaterra, desculpa, eu morei numa parte da Inglaterra que é muito diverso, que é Londres. E minha cidade especificamente, para meu bairro, é muito diverso. Tem pessoas do mundo todo, tem uma mistura muito grande, tem uma feira muito grande lá. Então, quanto que quando eu nasci, quando eu passei meus primeiros anos, né, crescendo, vivendo coisas, eu tinha muitos amigos brancos, muitos amigos do mundo todo. Mas eu te falo uma coisa, foi apenas quando eu fui por primeira vez para Jamaica, que é o país da minha mãe, que Uhum. é sempre, praticamente 100%, né, negro, É. eu senti uma coisa, Jane, dentro de mim, relaxar. E essa foi uma coisa que eu não posso te explicar. Foi uma sensação muito profunda, porque ao contrário, eu não cresci com um ambiente hiper racializado, sabe? Meus pais nunca chegaram, então, como acontece muitas vezes nos Estados Unidos, né? Os pais têm que sentar para os filhos e falar, amores, tem essa coisa, racismo, vocês têm que falar com a polícia de uma certa forma, tem que ter cuidado na rua. Essa conversa não aconteceu. Podemos aprofundar depois para eu explicar por que não aconteceu na minha casa. Mas quer dizer que eu não pensava muito sobre raça crescendo. Não, mas mesmo assim, eu bebi dessa mesma fonte que todo mundo, que é o branco, é beleza. Então, quando fui para Jamaica, Jane, foi uma emoção porque eu vi pessoas que pareceram como mim em todo lugar, nos lugares de poder, no shopping, como médicos, como bombeiros, como tudo. E eu enxerguei que, cara, dentro de mim, eu me senti tão estranha, sabe? Eu me senti tão estranha inconscientemente, me senti sei lá, estranho, sabe? Não me senti normal, não senti como eu poderia ir andar na rua despercebido. Jane, essa é o que eu tento dividir só para as pessoas ver qual é o peso inconsciente que muitos pretos, muitas pessoas negras passam no Brasil. E imagina as consequências disso nas
parte mental, né, de pensar o que é possível nas barreiras reais e imaginárias. Então, quando temos falamos também sobre a empatia, né? Quando a gente tem esse entendimento sobre esse peso real, a gente tem a obrigação de fazer mais. Podemos fazer mais. Né? Eu acho Total. emocionante. Eu entendo perfeitamente, amor. E agora que a gente entende, mas dá uma urgência, eu entendo a urgência de vocês, né? Que eu sempre vejo meus amigos assim, querendo, porque, cara, é tão óbvio, por que a gente não quer ver? E agora que está caindo todas as fichas, fala, gente, como demorou para eu acordar também? Sabe por quê? Primeiro, amada, agora eu vou falar do lado de cá, né? Do branco, privilegiado, Isso que que sou queremos dessa ouvir. posição. Sim, sim, sim. Então, o que acontece? A gente tem hora que não entende muito. Lá atrás, eu tô vendo, eu não entendia muito essa experiência do racismo. Parecia que, na verdade, que era uma coisa que não tem a ver com você, que é lá um problema dos negros, que eles têm que resolver. Não é que eles, você não tem a dimensão, porque você não está sentindo na pele, você não tem esse exercício diário de todo dia levar uma cutucada. Então, e também porque o branco está muito ocupado com mil questões que todo mundo tem mesmo, né? Então, você não está olhando ali para o coleguinha do lado, isso para ninguém, né? Muito menos para essa questão. Então, começa já aí, né? Então, precisa de uma coisa que acorde mesmo, porque a gente está acomodado. E também eu tenho total consciência de que eu sempre estive usufruindo da máquina de branco que foi beneficiado por branco. Toda a estrutura foi feita para a gente ser beneficiado. Né? Então, eu entendo que também tem esse comodismo. Então, agora que eu estou começando a enxergar, para mim parece tudo realmente um grande absurdo. Eu consigo enxergar e dar uma urgência mesmo. De falar, gente, acorda, porque óbvio que isso tem que mudar, não tem como ter essa desigualdade, né? Sim, sim, sim. Ah, a Aí, o Djamila que falou uma coisa. Posso só citar uma coisa Fala, aqui? fala. A Djamila falou uma coisa que eu achei tão bonito. Enquanto diferença significar desigualdade, a gente deve seguir nessa caminhada pela transformação social. É muito legal ser diferente, mas a gente não é desigual, Sim, né? exatamente. Então, Olha. e aí ela propõe como eu, do meu lugar social, posso impactar positivamente a realidade do grupo social que foi historicamente oprimido, né? Isso, quando você acorda, você fala, gente... E aí eu comecei a pensar mesmo. Desculpa, eu quero subir falar, mas só terminando. Comecei a pensar, né? O que eu posso fazer? Eu quero a incluir. As pessoas têm que ser inclusas, a gente tem que dar espaço. Então, eu quero influenciar nos próximos trabalhos que eu fizer para que tenha papéis bons para os negros. Papéis bons, né? Pensar no negro com papel, na minha profissão, estou falando, pensar nos negros num papel que não seja exatamente daquele relativo à cor da pele, né? Um papel que seja, que fale do ser humano, das questões dos seres humanos, que não necessariamente as questões do racismo, ficar toda hora usando o negro para bater nessa tecla, né? Sim. Como foi a personagem da Thaís na Cor do Pecado. Ela era uma mocinha, com todos os problemas, ponto. Não era uma mocinha negra. Ela era uma mocinha. Né? Não estava em jogo ela ser negra. Podia ser oriental. Essa é uma diferença Qualquer um. fundamental. Sim. Então, a gente... Cara, eu acho que realmente a gente tem que ter essa consciência. Todo mundo que tem a oportunidade tem que começar a pensar em incluir como forma mesmo da gente... ganhar esse tempo perdido para essa população, né? Que foi tão negada. Agora, desculpa, você estava fazendo um comentário, e olha, eu tenho que te dizer que já faz 50 minutos que a gente está falando, como passa rápido. Cara, poderia ficar falando 2 horas, tem tanta coisa para falar aqui para você, mas depois eu queria fazer uma pergunta também. Mas não, pode ver. Eu acho que a gente está... Jane, estou muito, muito, muito feliz com essa série que a gente está fazendo, porque, como eu sempre vou falar, precisamos normalizar esses papos, porque a gente é amigo, mas também qual oportunidade a gente teria para compartilhar essas experiências, sabe? Né? A gente, eu acho que temos que dividir, né, para todo mundo que, né, quando a gente começou a
pensar sobre isso, a gente estava cheio das nossas ansiedades e tal. Eu acho que as pessoas também compartilham muito essas ansiedades sobre falar sobre racismo, mas não tem que ter esse estigma, não tem que ter essa barreira, porque a gente está apenas se conhecendo mais, aprofundando mais a nossa amizade e entendendo como mais sobre nossas experiências como seres humanos no mundo. E Sim. eu acho que entender, se colocar no lugar do outro, não é o começo, meio, fim, mas é o iniciozinho para poder estar com esse chip na cabeça e começar a pensar em jeitos práticos, como você falou, né, sobre o seu próximo projeto, o seu próximo trabalho. O seu olhar vai ser totalmente diferente. Vai começar a pensar sobre os espaços que pode abrir, como você pode facilitar a vida daquela pessoa negra que você talvez nem conhece, né? Mas você entenda um pouco mais das É, pesos que leva diariamente. é, Então, a empatia vem quando você consegue entender um pouco mais como é a vida de lá, né? sim. E Então, eu pensando em acho tão soluções importante. práticas, né? Muito legal. Eu fico atento Sim, também na sim, coisa prática, porque eu li uma vez, né? Não basta a gente não ser racista, tem que ser antirracista. Aquela frase ficou, mas eu não tinha sim, entendido. Então, agora eu entendi sim. direito. A gente tem que agir. A gente tem que toda vez Ai, se manifestar quando vira uma isso. situação que está desumana, que está desigual, se manifestar e agir. Que é isso, tentar incluir. Sim, Então, eu queria falar de coisas objetivas. Você viu? Você que me alertou até, eu achei bem legal, depois eu fui dar uma olhada. Achei bem interessante que marcas, grandes marcas, né, como a Coca-Cola, a Unilever, agora a Pepsi, Starbucks, boicotaram, isso. cortaram a verba de publicidade no Facebook, enquanto eles Sim, não criarem, né, condições ali de combater o racismo, a incitação ao ódio, fake news, que sim. proliferam. Basicamente falaram assim, olha só, se vocês fizerem vista grossa porque está acontecendo aqui na rede de vocês, está deitando e rolando aqui tudo isso, a gente vai cortar o dinheirinho. E aí, amor, a gente está falando de milhões de dólares, aí quando pega no dinheirinho, Estamos né? falando sobre bilhões. É muito Bilhões, dinheiro. bilhões. É muito Então, dinheiro. É Coca-Cola que está se posicionando. É um caos, é é, realmente um escândalo que é, está acontecendo. E eu vejo se as grandes empresas lá estão se posicionando, essa vai ter repercussões pela sociedade inteira. Porque, no final das contas, amor, as pessoas são comovidas por dinheiro. Então, agora, por não querer perder dinheiro, rede social gigantesca como Facebook vai ter que tomar uma atitude. é. E, Eu achei e maravilhoso isso. eu acho incrível. E vamos falar mais sobre isso, inclusive, na semana passada, na próxima semana, não Próxima é? semana. Então, só para encerrar, porque eu ainda quero que você cante no finalzinho. É o Eu claro. queria só, então, dividir, porque a gente acabou não falando, né, do pessoal que está vindo junto com a gente, mas eu queria levantar uma questão só que colocaram aqui. Duas, na verdade. Uma é falar assim, mas todo mundo tem problema, não é só o negro, né? Ok. Eu só queria dizer assim, o que eu penso, né? Claro, todo mundo tem problema, é condição do ser humano nesse mundo dual ter problema, ter mil questões para lidar, claro. Mas o negro, além de ter todas as questões inerentes ao ser humano, ele tem uma dificuldade de acesso às condições de superar as questões, as dificuldades dele, muito mais difíceis para ele, porque eles são ligados às ferramentas, tudo mais, né? Isso é tão óbvio e tem gente que ainda não está conseguindo ver, mas tudo bem. E outra coisa, então, que eu queria deixar Sim. para você falar agora, que você me falou, muito legal, que a gente já meio que levantou essa bola. Alguém falou assim também, mas e os negros privilegiados? Também tem negros que são privilegiados. Fala um pouco sobre isso. Você falou, mas é diferente, né? Então, fala um Então, pouco dessa visão. vamos ter que ir fundo nessa coisa, porque essa é uma coisa muito interessante, Jane. E realmente é uma coisa que pessoas precisam realmente ouvir um pouco. O que você acabou de falar é muito importante. Essa questão do que é. Todo mundo tem problemas, mas o privilégio de não ser preto, o privilégio branco, é que cor não é uma dos seus problemas diários, né?
Essa é o que é o privilégio, essa que é o acesso maior. Quando acontecendo problemas, a sua cor te dá acesso a coisas que as pessoas negras não têm. E esse é o fundamento do que a gente está tentando agora, principalmente, fazer as pessoas olhar. Agora, essa semana eu recebi uma mensagem muito querida de uma pessoa, e eu gostaria, inclusive, ler, porque eu acho importante falar exatamente o que ela falou. E levanto uma parcela dessa questão. É uma menina se chama Tati77, e ela falou assim: tão gostosa a conversa que me desafio a perguntar. Ela estava fazendo um comentário sobre o nosso live semana passada. Ela diz: sou mulher negra, brasileira, classe média. Mas quando me coloco a pensar em algo que de alguma maneira me deixou ofendida ou me senti discriminada, sabe que eu tenho raros exemplos para dar. Por que será? Será algo da minha pessoa e não dar atenção para isso? Ou será que fecho os olhos para não ver? Quero que entendam que essa colocação se refere à minha pessoa e não que não percebo o racismo dos outros. Então, eu achei essa colocação muito sensível, a parte dela. E eu ia falar que, repetindo um pouco sobre o que eu falei mais cedo, né? Eu cresci num ambiente que não foi muito politizado, não falamos muito sobre racismo lá em casa. Meu pai é da Nigéria, minha mãe é da Jamaica. Então, vindo como imigrantes, vindo de países quando a maioria é negra, é realmente outra cabeça, na verdade. Raça não foi uma questão muito grande para eles crescendo. Então, vindo para a Inglaterra, eles acharam que foi tudo possível, né? A perspectiva que eles tiveram. Então, eles passaram isso para mim, só falaram: filha, vai no mundo, o mundo é seu, tenta, trabalha, que você consegue. Então, essa foi meu olhar pelo mundo, e mais ainda, crescendo em Londres, com, com muitos amigos brancos, coisas assim. Então, eu não centralizei, eu não vi meu mundo como cheio de barreiras e coisas assim. Eu acho que o que acontece hoje em dia é que a posição e sua condição social pode funcionar para velar algumas questões do racismo. Se você, por exemplo, tem mais dinheiro, se você é uma pessoa negra mais famosa, com condições socioculturais, socioeconômicas mais privilegiadas, então, né? Parece que se blinda. sim, você é mais blindado, você não tem que bater de frente, não está na linha da frente que vai receber aquelas agressões grandes, aquelas agressões muito evidentes, que vai colocar o assunto do racismo na sua cara. Então, é um certo nível de privilégio. Agora, o cuidado é para não achar que esse privilégio é o mesmo que o branco tem, porque o branco, ele está protegido pelo sistema, né? Está no tecido da sociedade. Então, esse é diferente. Mas pessoas negras com condições, né, em certas condições, conseguem estar mais blindado do racismo. Mas, sendo branco ou sendo negro, sendo ciente ou sendo inconsciente do racismo, ele existe. Ele existe. E existe em várias formas. Para mim, foram jeitos mais sutis que eu fui perceber. Mas agora, como adulta, que coisas que foram realmente racistas, mas eu que não percebi, não consegui, fiquei incomodada ou não, mas agora, olhando para trás, eu consigo entender por que essas coisas aconteceram, né? E
Eu acho que é importante para nós entender o racismo e essas coisas como um produto de uma sociedade, não uma pessoa que passa por uma coisa ou não. Porque no Brasil, por exemplo, um exemplo perfeito é que temos várias, e até eu diria muitos negros maravilhosos em posições de poder na indústria de entretenimento, por exemplo. Vários cantores negros, várias pessoas, né, que aparecem na televisão. Sim. Mas eu fui muito chocada quanto fácil foi ver essas mesmas pessoas que devem ter um privilégio à parte na vida cotidiana, mas Sim. essas mesmas regras em evidência sofrem também abusos Foram atacadas. desgraçados na internet, atacados vários Né? exemplos. Então, eu ia responder a Tati. Obrigada por essa colocação, pela reflexão. E se suas condições da classe média, às vezes, pode fazer esse racismo não aparecer, e realmente a gente tem que estar também, como pessoas negras, agora falando com meus irmãos e irmãs negras, temos que entender também, às vezes, os jeitos que esses padrões, né, que a gente falou também hoje, que a gente não internaliza isso como coisas da auto-ódio, né? Por não se enxergar refletido na sociedade, de colocar isso como eu, por exemplo, eu não me aceito. E eu tenho um exemplo ótimo disso, de quando eu estava crescendo, a coisa que eu mais queria, Jane, foi alisar meu cabelo. Minha mãe falou, não faz, não faz, o cabelo é lindo, não sei o quê, mas eu quis, e eu achava, fui eu exercendo minha independência, eu queria, então eu ia ter, mas agora, Jane, eu posso ver com outros olhos que se eu tinha visto mais mulheres como Thaís, como Paula Lima, lá no televisão, vendo pessoas que Boa. pareciam comigo, eu não ia ter viajado tanto de achar que meu cabelo só poderia ser lindo se fosse liso. Então, são essas coisas que agora eu enxergo e lá atrás não conseguia enxergar, É, que esse é tocam um assunto, essa questão. esse é um assunto que a gente pode depois desenvolver também, né? Esse auto-ódio, você querer Sim, negar, sim, né? Você mesmo se negar ali. Tem até um sim. exemplo bem louco aqui no Brasil. Depois eu quero falar na próxima live que a gente fizer. Enfim, muitos assuntos para a gente falar, né, amada? A outra coisa também, muita coisa, não acaba mais. E antes só de eu pedir para você cantar, lembrando também, entre os assuntos, essa coisa da empresa que a gente está falando, das empresas darem espaço mais, a gente tem uma amiga Sim, muito querida que está ajudando muito a gente, está trocando uma bola legal com a gente, que é a Inayara Florencio, e ela é muito especialista para falar isso, ela tem atuado sim, muito nesse essa coisa específica das empresas, então a gente vai chamar ela em algum momento, eu acho que talvez na próxima live, para ela falar sim. para a gente, que é muito legal isso, né? Sim, sim, vamos falar com ela, ela vai falar um pouco mais sobre isso. E eu acho que as empresas são a extensão da sociedade. Muitas vezes, né, é gente pedindo essas empresas fazer coisas, fazer barulho, demandando, e ela vai falar um pouco sobre o que as empresas têm feito, e ela também trabalha dentro de empresas para dar uma orientação sobre como eles podem trabalhar melhor quanto isso. Então, se você ou conhece algum amigo que é empresário, convida também para o próximo live para estar com a gente, porque a Nara vai ter coisas muito bacanas para compartilhar. E ela é maravilhosa também, tem uma energia, um É astral, incrível. é linda. Ela também, engraçada, Uhum. ela vai contar mais dela, mas ela também é uma mulher negra privilegiada, né? Ela trabalha em posições maravilhosas. Então, é legal também, mais uma aqui para a gente contar desse lugar, né? Dessa experiência. E ela batalhando tanto pela causa, você vê, não acomodou, né? Não, ela, que legal, né? Sim, Muito sim, legal. sim. Eu acho, Jane, o importante da gente também ver que a experiência negra não é uma coisa só, né? É, Quanto as pessoas brancas têm seus individualismos, somos cada pessoa única, mas cada pessoa negra foi criada de um jeito, né? Mesmo dentro do Brasil, né?
foi criada de uma forma que colocou várias ideias distintas dentro da cabeça daquela pessoa. Não somos um grupo homogêneo. Agora, a gente tem muita luta que coloca a gente junto. A gente tem solidariedade entre nós, mas temos que enxergar que a experiência negra é diversa e dar espaço para a diversidade de pensamento mesmo. E eu acho que a gente pode falar sobre isso também com a Ah, é Inara muito semana que vem. legal. E aí, eu sugiro muito as pessoas ficarem atentas, né, e verem todos os tipos, inclusive as negras trans, rolou bastante, agora por causa do Isso, orgulho, né, rolou bastante lives, sim, eu acompanhei várias muito legais, mulheres trans lindas. Cara, eu também, sim. das redes também, a Majur também, na rede da Sabrina Sato, que linda ela cantando, tanta gente legal. Cara, muita coisa legal, gente, vale muito a pena acompanhar. É um movimento tão novo E para muita gente, né? Aproveita, né? Pra... sim, e por isso a gente começa a ver porque não dá para colocar uma pessoa negra dentro da empresa, né? Porque não funciona, porque não é possível de resumir a experiência negra numa Uma pessoa. pessoa, claro. Eu convido pessoas para ir lá, curte e vai procurando vozes negras, né? A gente está falando sobre isso, né? Que é importante a voz negra ser ouvida. Estão por aí, mas é importante as pessoas ir atrás nas redes sociais, ver aí, né? Tenha um pouco de curiosidade, ver Sim, o que eles estão falando por aí, porque vai aprender uma coisa, vai que você se surpreende, se é. emociona com uma coisa que você não esperava. E ver belezas, né? É tão legal, cara. Eu acho que esse mecanismo de você ter a liberdade para você falar o que você quiser, tá, né? Nessa plataforma que é das redes sociais, a gente se pega achando beleza em um monte de coisa, se emocionando com pessoas que a gente talvez nunca tivesse parado para olhar porque não tiveram oportunidade. E esse espaço é muito legal, né? Da rede social. Quando bem Sim. usado, é maravilhoso, né? Sim, Enfim, amado. totalmente. Vamos Então, encerrar. Vamos terminar mais por uma aqui. vez, Hum, mais uma vez, sumiu o nosso tempo, não sei como funciona outra isso, mas é uma delícia falar com você. também. É, né, estamos aqui e eu vou cantar, então, um pouco mais dessa música que eu acho, nossa, fala sobre exatamente isso que a gente tem que acreditar, né? Mas como você falou, ecoando isso, destacando que é um processo. O racismo e preconceito não vai sumir sozinho. Se queremos mudança, são ações de cada um de nós, né? Não tem nenhuma pessoa ouvindo aqui que não pode fazer mais, não pode fazer alguma coisa para abrir a mente, para mudar um pouquinho o comportamento, porque aí realmente uma mudança vai ver, como é o nome da música. É isso. Bom. I would go to the movie. I would go downtown. Somebody be telling me, don't hang around. It's been a long time coming, but I know the change gonna come. Oh, yes, it will. Obrigada, amore. Muito obrigado, minha amada. Que lindo. Que linda essa nossa troca. Tomara que muita gente seja inspirado como eu, assim, por você, por tudo que você tem me ajudado a ver, né? Vamos seguindo. Não, obrigada por essa Agradeço muito. abertura que se dá, essa preocupação genuína, né, de participar nesse papo, né, é uma coisa que as pessoas não têm que fazer, mas se é como você está vivenciando nesse fazer, é legal.
É legal, é Não tem que gostoso ser uma entender. modinha, né, ser antirracista. Tem que ser uma Opa, necessidade mesmo, entendimento de que a gente tem que mudar e que a gente tem que aprender sobre isso, né? sim, Sobre o tema, sobre tudo que aconteceu até a gente chegar aqui, para a gente poder mudar, né? Mas eu estou achando sim. muito lindo esse movimento no mundo da poeirinha sair debaixo do tapete, sabe? Então tá vindo tudo à tona mesmo. Então tem pessoas que nem sabiam que eram racistas, cara, e agora elas estão se deparando, estão entendendo, opa, pode ser que eu seja um pouquinho. Então já é um passo, né? Assim como É tem um gente que sabe passo. que é homofóbica, a gente está falando de tudo, não só disso, né? De toda abertura para tudo, né? Para você Sim, acolher sim, tudo, né? sim, sim. Eu acho que eu tô também, né, vendo que as pessoas, como você diz sobre, né, a frase antirracista, estão começando a entender o que isso significa. Porque quando eu acho que a gente tem que meio espalhar a voz, que quando uma pessoa diz eu não sou racista, tem que dizer que a pessoa ainda não conseguiu refletir suficiente. Que não estamos falando sobre o individual. A gente estamos e vivemos e ainda continuamos numa situação, um mundo, uma sociedade altamente racista. Esse é um fato. Então, para nos proteger contra esse vírus do racismo, temos a única resposta é ser antirracista e diariamente policiar nossos pensamentos e nos alimentar com as ferramentas que vai conseguir botar. Eu li uma coisa muito interessante que foi, né, ver essa situação um pouco como estar dentro de um barco. E ser antirracista é tipo, o barco tem um buraquinho e a água é o racismo que acaba entrando, né? E o antirracismo são as ações de tirar diariamente, toda hora, água desse barco, porque senão vai se fundar. Mas tem que tirar constantemente. Não é um trabalho que você faz um dia, tem que fazer todos os dias. É cansativo, sim, mas se não, vai por baixo. Tudo vai por baixo. É isso, meu amor. Tá, Beijo, te irmão. amo. Então, até a Te amo. próxima live. Até a próxima. Lembrando para todo mundo comentar, que quiser participar junto com a gente, trazer assuntos, né? Eu vou postar no feed agora aqui. Sim, sim, E exatamente. Então, beijo, obrigada, meu gente, amor. pela presença. Obrigada a Obrigado a você, todos. Lovely, Obrigado a você. de participando. Beijo, até Tá mais. bom? Ótima semana. Até mais. Beijo. Até semana, Lovely. Beijo. Beijo.